Bom, podemos dizer que é uma semana de alegria, é uma semana de vitória, com o mais novo santo, conhecido como Carlos Occulti. É a primeira vez que a Igreja Católica reconhece um jovem como santo, devido a dois processos que teve, um no Brasil e um na Itália, onde pessoas foram curadas através da sua intermediação, e ele entrou pelo processo de canonização, então a igreja reconheceu ele como o mais jovem santo da Igreja Católica, o Carlos Occulti. Então vamos aqui conhecer um pouco da sua história. Que fala a nossa linguagem, que Olha, dizia a Eucaristia é o caminho que leva a Deus, que dizia também que Carlos, todos tá vendo como nascemos tá intacto. originais, mas que muitos morrem fotocópias, que é o que vem acontecendo com muita gente que tenta ser outras pessoas na internet e se esquece de olhar para dentro. Carlos olhou para dentro dele mesmo, fez da pequena vida dele o que ele entendia que deveria ser. Um veículo, ele foi um mensageiro. O que Carlo Acutis tinha de tão especial para virar santo? Cara, olha só isso. Olha o rosto, o cabelo aqui intacto. Aqui é a roupa dele quando ele era ainda jovem. Mas será realmente que o corpo permanece intacto durante 1000 anos? Claro que não tem 1000 anos, né? Mas é que se olhar assim, olha a perfeição. A pele, a tonalidade de pele, o cabelo ainda resiste ao tempo. Será que ele passou por algum processo de como é que diz? Balnização, né? Que pega o corpo, passa. Balsamicação, eu acho que é assim o termo. Onde pega o corpo, balsama, onde joga lá todo aquele líquido para poder manter. Mas mesmo assim, eu acho que o corpo entra em putrefação. Mas vamos aqui entender. E o corpo dele está preservado ou está incorrupto Cara, desde a morte em 2006? Para entender exatamente o que aconteceu com o corpo de Carlo, eu conversei com a fonte isso é mais uma curiosidade confiável minha também. possível. Domênico Sorrentino, o bispo de Assis, acompanhou a exumação do corpo no cemitério e foi responsável pelo processo que levou até a canonização do adolescente italiano. Aqui dentro está o Aqui é tutto corpo. E eu quero apresentar para você também Agora a eu quero freira saber se é brasileira verdade, que né? cuida do santuário onde foi colocado o túmulo do Carlo Acutis. Muitos chegam, são impactados quando vê o corpo, né? Claro. Mas o Carlo é esse Quem não seria impactado quando vê um corpo todo intacto? sinal. E ele é só uma ponte. Eu também, é uma Ponte para curiosidade, hein? encontrar Cristo. Ele dizia, não eu, Não eu, mas Deus. Essa frase de Santa Teresinha de Lisieux. Olha aí, cabelo. por diversos motivos, é muito emocionante estar tão perto de algo que agora é tão sagrado para tanta gente no mundo e que representa uma renovação muito grande. Também o corpo descansando, né? Em paz. E acontecer tranquilidade. de ele estar exposto aqui justamente no lugar do despojamento de São Francisco, algo que aconteceu 800 anos antes, quando um dos santos mais importantes da história cristã São Francisco. abriu mão de tudo para começar a sua história. E agora o jovem que é a renovação dessa missão e dessa mensagem nos é apresentado aqui. É muito tocante, é muito emocionante. Nós não pedimos para estar aqui, Deus preparou São Francisco, nos convidou para estar aqui justamente no lugar do despojamento. E a gente vê que aqui é um sinal de esperança, né? Nós estamos sempre, nós como irmãos, rezando, e nós estamos contemplando a mudança, né, dos peregrinos quem chega. Antes, no início, a gente via que as pessoas vinham com muita curiosidade, né? Ai, vai ser um santo, tem um corpo. Então vinha muito nessa expectativa do ver. E hoje a gente já percebe que quem vem pedir sempre uma graça. Caramba, é incrível. Foi isso, né? uma opção da igreja colocar
o corpo de Carlo Acutis com as roupas jovens que ele usava, o casaco de moletom, calça jeans, o tênis. Ele nasceu em Assis. O menino Carlo parecia saber o caminho que levava à vida eterna. Carlo era filho de italianos, mas nasceu em Londres. A família estava vivendo lá. Não. Ele foi um menino como os outros, tocando sua guitarra invisível, sendo gamer e programando no computador, vibrando com o futebol, torcendo pelo Milan. E o interessante da história do Carlos é que ele sempre foi essa criança. Foi todo um processo. E ele teve uma vida normal, porque a gente pensa, não, pô, eu acho que todo santo tem que ter uma vida regrada, uma vida em santificação. Ele buscou a santificação, mas não deixou de viver a vida, tipo assistir futebol, jogar videogame. E uma das coisas que ele mais gostava era a programação, que acabou sendo fundamental e importante até hoje. E vamos entender isso. Filmando o tempo todo com sua câmera, fazendo boneco que ele é o de santo neve moderno. com o pai. Nossa meta deve ser o infinito, não o finito, ele dizia. O infinito é o nosso lugar. Desde a comunhão aos 7 anos, o Carlo queria viver a vida do jeito que ele entendia como sendo uma vida santa. Uma vida pura que ele queria que fosse dedicada à religião católica e em especial aos sacramentos. A missa, a comunhão e a confissão, entendidos como um caminho para a reconciliação com Deus e com a igreja. Outra coisa, para ser reconhecido como santo, é necessário que tenha no mínimo 2 milagres. Então foi por meio desses 2 milagres que ele se tornou santo. Interessante pensar que não existe nenhum registro de que Carlo tenha desejado ser padre e se dedicar realmente a uma vida religiosa. Ele fez a religião à própria maneira e a própria maneira foi um pregador. Ele viveu em tempos turbulentos e muito violentos. Foi incompreendido, perseguido, traído, mas sua mensagem atravessou os séculos e transformou o mundo. A vida de Jesus Cristo é uma história de coragem, amor e fé que inspira até hoje. No curso Jesus, a Luz da História, eu levo você por um aprendizado detalhado e acessível. Carlo nasceu em Londres em 3 de maio de 1991. Londrina. Mas como os pais dele eram italianos, eles logo se mudaram para Milão. Foi lá que o menino cresceu, foi à escola e depois criou um site que documentava milagres. Esse site aqui foi o site que ele programou, onde ele colocava os diversos milagres em diversas regiões, inclusive de cada pessoa que teve esse milagre. Isso é interessante também. E até esse site existe. Antes de fazer milagres, Carlo queria conhecê-los e divulgá-los como uma forma de trazer outras pessoas para o que ele entendia como sendo o caminho da santidade. Não no sentido da canonização, mas no sentido mais simples mesmo, de levar uma vida dedicada à justiça, à verdade e ao amor pelas outras pessoas, que era, afinal, o centro da pregação de Jesus. O Carlo morreu aos 15 anos de uma leucemia fulminante, foi muito rápido. E é curioso que ele morreu no dia 12 de outubro de 2006, justamente o dia de Nossa Senhora Aparecida, que estaria associada ao primeiro milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis. De acordo com o processo no Vaticano, o milagre aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2013. Esse é o primeiro milagre. Envolveu a cura milagrosa de um menino de 4 anos chamado Mateus, que sofria de uma rara anomalia congênita, conhecida como pâncreas anular. Isso causava em Mateus dificuldades grandes para a digestão e vômitos também, colocando a saúde dele em risco. A família do menino era católica, já conhecia a história do Carlo Acutis e decidiu rezar pedindo sua intercessão. Os pais e o menino participaram de uma celebração na paróquia São Sebastião, levando um relicário com um pedaço da roupa de Carlo. Depois da oração e do pedido fervoroso por cura, Mateus foi levado ao hospital para fazer exames.
Conta-se que, para surpresa dos médicos, ele estava completamente curado, sem qualquer necessidade de cirurgia ou tratamento. O caso foi analisado por especialistas médicos e teólogos do Vaticano que não encontraram nenhuma explicação científica para aquela cura. Sem nenhuma evidência. Carlo Acutis foi beatificado em fevereiro de 2020, depois que o Papa Francisco reconheceu aquele milagre. Ieri ad Assisi è stato beatificato Carlo Acutis. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Essa questão da beatificação tem a ver também com esse processo para levar à canonização, onde ele é reconhecido pela igreja e que por meio da sua intercessão ele curou uma pessoa. E isso é todo um procedimento que ocorre tanto na igreja para poder identificar e depois tornar aquela pessoa santa. Claro que demora, né? Primeiro tem que investir. A Igreja Católica, ela é muito séria nessa parte de identificação de milagres. Ela passa por peritos e pessoas que vão investigar para identificar de fato se realmente aquilo aconteceu ou se estão enganando só para poder elevar o nome de tal pessoa como santo. Isso é muito importante a gente ficar atento. Não sei porque eu falei isso, mas isso é importante. O carro elétrico, BYD. Pô, BYD patrocina aí, hein? Por causa de uma devoção muito grande por São Francisco, por uma relação muito forte com os animais, com a caridade, com tudo, o que sempre aproximou Carlo Acutis do grande São Francisco, o corpo dele foi trazido aqui para o Santuário de Assis, na Itália. Que lindo. O processo de beatificação já tinha começado quando, em 6 de abril de 2019, o corpo de Carlo Acutis foi trazido aqui para o Santuário do Despojamento em Assis. A gente está aqui nessa cidade murada que é toda a cidade de Assis, onde tem a Basílica de São Francisco, onde há muitas outras igrejas dedicadas também a Santa Clara. E aqui a igreja de Santa Maria Maggiore, uma igreja muito simples, aliás, foi escolhida para abrigar o túmulo de Carlo Acutis. Foi interessante que no momento em que a gente chegou à igreja, estava acontecendo uma missa em espanhol, toda rezada para os jovens. Tinha 2 deles ajudando o padre na Eucaristia, ajudando o padre durante a missa. Quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus. Sim. De modo que na terra teremos uma antecipação do céu. Correto. É legal essas igrejas. Eu gosto dessas musicazinhas. Muita gente vem até aqui e se pergunta se esse corpo realmente está incorrupto aqui, se essa é realmente a pele de São Carlo Acutis. Para responder essa pergunta, eu vou conversar com Dom Domênico, que é o bispo de Assis e que foi a pessoa encarregada da exumação do corpo. Porque ele tinha falado com a mãe, esta é a cidade que eu gosto mais, é por causa do São Francisco, naturalmente, a Santa Clara. E a mãe tinha perguntado, mas quando você vai morrer? Imaginava uma morte longe, não? Mais velha. Não? Onde você queria estar? Em Milão está bem? Não, queria estar em Assis. E a mãe se lembrou disso e o colocou no cemitério de Assis. Depois de 3, 4 anos, quando eu
fiz aqui a ereção formal jurídica do santuário, o Carlo foi declarado venerável. E do cemitério tinha que tirar e colocar. Onde vou colocar? A providência já me tinha dado o sinal. No santuário de despojamento, que era o santuário também do Francisco Jovem. Mas não falou nada, se tirou o corpo, aí ficou agora a questão. Sim, tirou o corpo, ele estava intacto, ele falou uma palavra aqui, no caso, venerável. Eu não sei o significado no contexto religioso que seria venerável. Mas ele não tocou no ponto se estava com pele, se já estava só apenas o osso, nada disso. Essa é minha dúvida. E se está explicando o Evangelho ao Carlo de maneira tão simples, não é contra da modernidade, não é contra. Isso aqui é uma coisa interessante, olha. A igreja ela não é contra a modernidade, é tanto que tornou ele santo. Porque muitos pensam, a igreja vive no passado, tudo aquilo ali vai morrer no passado, vamos trazer o passado e colocar no presente, no caso, na modernidade. E está aí a prova que tornou um menino de 15 anos santo no contexto atual. Então, a igreja não é contra a modernidade. Isso é também um ponto interessante a se ver. Da beleza, não é contra da tecnologia. Não. O Evangelho é contra de nada, é contra só do pecado. É verdade. Eu queria muito entender, afinal, se esse corpo perfeito que a gente vê está incorrupto, como muita gente disse, ou se ele foi preservado, como aconteceu, por exemplo, aos corpos de Santa Catarina Labouré, em Paris, e Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. O bispo Sorrentino é a pessoa certa para responder. Pô, pequenininha, né? Você já se perguntou como foi cada momento da vida de Maria? Bom, agora você... Tem relíquias de Carlos, sim. Carlos aqui dentro? Sim. Os ossos não, dele. aqui sim, aqui dentro sim, está todo o corpo. Nós tiramos algumas partes que não podem ficar, e dessa parte estamos fazendo relíquia, porque depois de 10 anos o corpo fica deteriorado, nós falamos em italiano. Sim, não? igual em português. A face estava todo como... Sim, nós temos que fazer este rosto, que foi um artista que fez isso tudo. Caramba, mas esse negócio de venerável A igreja, desde sempre, expôs o corpo das relíquias, porque através do corpo do santo nós temos uma presença que nos ajuda a quê? Não é presença mágica que faz a coisa assim, mas é uma presença que nos ajuda a nos converter. Temos um testemunho da sua humanidade, humanidade santificada, para falar cada um a si mesmo, eu quero ser santo no meu corpo, na minha alma. Pô, claro, olha, aí veja, ele, o Carlo Acutis, ele é um exemplo em terra para que buscamos a santificação. E ele é uma ponte para Deus. E tem muitas pessoas que questionam: por que não pedir logo diretamente a Deus ao invés do Carlo, do santo? Mas veja, o santo está aí para provar o Carlo como as evidências, né? Que ele também é um corpo presente onde podemos, por meio dele, ter um ligamento com Deus, que ele pode fazer a ponte. Aí eu falo, por que Deus? Por que não vai até Deus? Deus pode estar culpado também. Por que ele não falar com o cara que está mais próximo? Entendeu? Você vê para falar, eu quero ser como Deus também tem suas coisas para fazer, né? A morte não é a última palavra. A última palavra é a palavra do Senhor, a palavra da vida. É emocionante a presença que a gente sente. Deve ser mesmo. Mesmo sabendo que essa não é a pele do Carlos. Isso aí não é a pele. O corpo dele foi reconstituído com cera. Primeiro, todas as relíquias dele, como a gente viu na conversa com Dom Domênico, todas as relíquias, o osso, os ossos, tudo que estava no caixão, quase tudo foi trazido para cá, exceto algumas pequenas relíquias que vêm sendo distribuídas pelo mundo. Que relíquia seria Mas essa é uma relíquia de primeiro grau de um santo, o santo mais jovem da Igreja Católica, o primeiro santo
desse nosso milênio. Lugar tão cheio de história. É interessante pensar que o próprio Carlo Acutis quis ser trazido para cá depois de morto, quis que seu corpo viesse para cá, sendo um lugar tão antigo e um santo tão jovem. A gente sabe que o motivo era a devoção a São Francisco. Essa cidade está totalmente conectada a São Francisco, o túmulo de São Francisco está aqui do lado. Mas não deixa de ser interessante, um santo tão moderno, santo da internet, como alguns dizem, está enterrado aqui, está, na verdade, não enterrado, né, num túmulo Pega aí, Ítalo aberto Santos. ao público, num lugar tão cheio de história. E agora eu cheguei aqui à cripta, que é também Pô, aquelas portas lembram um outro castelo, né? capítulo dessa história que eu quero contar para você agora. É uma história interessante dessa cripta. Ela é conhecida como Domus Propertius, ou Domus Propercio, em referência a um poeta romano que viveu antes de Cristo, entre 50 e 15 anos antes de Cristo. Foi um grande poeta romano e que, diz a tradição, teria morado aqui. E é muito bacana, interessante a gente ver como tem essas colunas em estilo romano aqui embaixo, colunas do tempo de Jesus, nessa área que a gente imagina que fosse a sala da casa de Propércio, o poeta, ou dos seus descendentes. E hoje ela fica exatamente embaixo da igreja de Santa Maria Maggiore. Isso mostra para a gente também como é a arqueologia. A gente vai aprendendo que embaixo de uma construção surge outra, e isso vai nos falando sobre aquele tempo passado, e quanto mais a gente sobe, mais a gente chega ao presente. E toda essa visão arqueológica é também muito interessante no sentido religioso. Uma cripta do tempo de Jesus embaixo do túmulo de um santo que é do nosso tempo. Irmã Francisca, eu vi hoje a sua participação aqui no santuário. Muito intensa. Qual é o seu trabalho aqui? Qual é o trabalho das irmãs capuchinhas? Normal Olha, pra nós, irmãs ela. missionárias capuchinhas, né, estamos aqui nesse santuário desde 2017. Então, a nossa função aqui é acolher quem chega, os peregrinos, ser esse centro, né, de escuta, mesmo nessa acolhida brasileira, né? Acolhida realmente brasileira. Mas são só vocês aqui no santuário? Nós chegamos aqui, ele ainda não estava, então nós acompanhamos todo o processo, né, da chegada do Carlo Acutis, e para nós é sempre um motivo de alegria, né? Nós não pedimos para estar aqui, Deus preparou São Francisco, nos convidou para estar aqui justamente no lugar do despojamento. E a gente vê que aqui é um sinal de esperança, né? Nós estamos sempre, nós como irmãs, rezando, e nós estamos contemplando a mudança, né, dos peregrinos quem chega. Antes, no início, a gente via que as pessoas vinham com muita curiosidade, né? Ai, vai ser um santo, tem um corpo. Então vinha muito nessa expectativa do ver. Porque o corpo e também hoje a gente atrai, já né? percebe que quem vem pedir sempre uma graça. Porque geralmente quando você vê um corpo intacto, é a primeira coisa que chama a atenção e atrai os curiosos. Depois que passa esse tempo, o pessoal vem na intenção de ter a bênção, a cura. É interessante. Muitas pessoas vêm sendo esse intercessor que faz um vídeo de chamada, mostra o corpo, pede a graça. E o bonito é que a gente vê, né? Vê assim a resposta, né? E ele é só uma ponte para encontrar Cristo. Ele dizia, não eu. Não eu, mas Deus. A gente vê que São Francisco, quando ele entendeu o chamado, ele dizia que o amor não é amado. Carlo Acutis, na nossa modernidade, ele diz, não eu, mas Deus. E a gente fica até se questionando, mas por que esse jovem percebeu esse detalhe?
Será que ele contemplava que as pessoas estavam colocando sempre eu em evidência? Eu faço, eu quero, eu grupo, eu mando, eu compro, né? E esse jovem disse para mim, não eu, mas Deus. Porque ele foi capaz de colocar Deus no centro da sua vida. A beleza desse menino. Quando nós fazemos catequese com os grupos, né, nós dizemos, mas o que foi que ele fez de extraordinário? Esse jovem de 15 anos de idade. É uma grande pergunta. Ele colocou Deus no centro da sua vida. E ele não tinha somente uma dimensão vertical. Ele poderia ser só um adorador. Adorava e basta. Mas aquela adoração se tornava carne. As gurias, rapaz. É praticamente impossível não sair daqui tocado pela história desse menino que morreu tão novo e que deixou um legado já tão profundo, né? E eu fico pensando, como é que será que o Carlos encarou a notícia de que ele tinha uma doença e de que a vida seria tão curta? Como é que será que ele refletiu quando percebeu que sua missão terrena, que ele levava com tanto afinco em sua missão pela internet, seria breve demais? Ofereço todo o meu sofrimento a Deus, ao Papa e à Igreja, ele disse. Estou feliz por morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar um minuto com coisas que não agradam a Deus. Boa! Olha aí, é vocês aí que ficam perdendo tempo, lá, chavecando as novinhas, fazendo outras besteirinhas aí, ó. Tá desagradando a Deus. E outra coisa, hein? Tá perdendo tempo. O Carlos fez diferente. Faça a diferença. O Carlos era devoto de Nossa Senhora Aparecida e morreu num dia 12 de outubro, que também foi o mês da morte de São Francisco, que foi o santo que inspirou o Carlos ao longo de toda a vida dele. E é interessante pensar, né, que os amigos e professores dele, da escola, diziam que ele costumava defender os mais fracos. Já de pequeno defendia os oprimidos, não gostava de injustiça. E em certo momento da vida o Carlos começou a pedir aos pais que levassem ele nos locais de peregrinação, como Assis, por exemplo, que foi uma visita muito mas o Carlos, ele reza e ora, eu já dei essa pancada. Marcante quando ele esteve aqui. O Carlos fez muitas outras viagens com os pais, ele foi a muitos outros lugares e ele sempre queria buscar o que ele dizia, né, que eram os lugares onde tinham acontecido milagres eucarísticos. Ele era muito interessado nos milagres relacionados à hóstia, que é no catolicismo entendida como a presença real do corpo de Jesus na missa, na hóstia. A hóstia sagrada é, dentro do catolicismo, isso aí eu não presença de Jesus. E o Carlos queria documentar esses milagres e usou os seus conhecimentos de internet, de redes sociais, de criação de sites, né? Ele fez o site dele para divulgar não só essas viagens que ele fazia, mas o que ele ia descobrindo sobre os milagres eucarísticos. No site, o Carlos escreveu umas regras que ele considerava que eram fundamentais para uma pessoa que quisesse viver próxima da santidade. Algumas pessoas que conviveram com ele, algumas pessoas que já seguiam ele no seu tempo de vida, entenderam isso, né? Fizeram uma comparação com mandamentos ou regras que surgiram ao longo da história do cristianismo e também do judaísmo. É inevitável a gente pensar nos 10 mandamentos, mas é claro que não eram mandamentos, o Carlos não tinha essa pretensão, ele era um menino muito simples, inclusive, mas acho interessante rica, a gente conhecer as regras de São Carlo Acutis. Estar sempre unido a Jesus, frequentar a missa e receber a Eucaristia diariamente, rezar o rosário todos os dias, confessar-se frequentemente, ser amigo dos anjos da guarda, praticar a caridade, evitar o pecado e lutar contra o mal, usar a tecnologia para a evangelização, buscar a santidade como prioridade e, por fim, ser original, não uma cópia.
De todos, esse último é o que mais me faz refletir. O Carlos dizia que todos nós nascemos como originais, mas muitos morremos como fotocópias. Ele estava falando da falta de originalidade E de das personalidade. pessoas que vivem buscando curtidas na internet, que vivem... Não, inclusive o pessoal que só vive hoje através dos likes, que precisa da atenção do público para que venha se sentir notado, se sentir como pessoa, e acaba se moldando a essa estrutura e se tornando uma cópia e deixando a sua originalidade, a sua pessoalidade, aquilo que é único seu, acaba largando e tornando algo que não existe. Isso é um pouco triste. E Carlos nos faz lembrar o quão isso é importante, sermos originais e não fotocópia. Imitando o comportamento dos outros, querendo parecer o que não são. Era uma reflexão que ele fazia sobre esse tempo que a gente vive, que tem muita coisa boa, obviamente. Sim. Mas que tem muitas coisas que a gente precisa parar para prestar atenção. Na visão do santo que a gente acabou de conhecer melhor, sermos originais era um sinal de que a gente entendia que Deus tinha um plano específico para cada um de nós. Não importa muito aqui se você acredita ou não nas mesmas coisas em que o Carlos acreditava, mas é difícil, né, não pensar na importância do que ele disse. Cada um de nós compõe a nossa própria história. Tem até uma música que falava disso. Cada um de nós escolhe o seu caminho. E o nosso caminho é só nosso, é uma coisa que a gente traz aqui dentro e a gente deve procurar o tempo todo. Nessa estrada que é a nossa vida, que às vezes leva para o céu ou às vezes leva só até a próxima cidade, como eu estou indo agora. A nossa jornada continua. Bom, o vídeo de hoje é só para poder mostrar aqui a história desse jovem, que é uma história incrível, onde ele tem, inclusive escreva no canal aqui do Rodrigo, onde ele teve essa vida curta, mas teve uma vida santa, onde ele trouxe boas contribuições, principalmente na internet, onde ele construiu esse site, onde ele mostra algumas revelações de alguns milagres que ocorreram em diversos lugares. E além disso, não só a contribuição, diga-se, física, material, mas também a contribuição espiritual, que o tornou ele santo, que foi o milagre que ele fez ao jovem aqui no Brasil. Então essa é a história do Carlos Occulti. Para quem tiver mais interesse, vão lá, tem um livro que conta um pouco da história dele. E quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, contribua para o crescimento. E esse aqui é só um vídeo só para mostrar mesmo que ainda existem coisas boas nesse mundo. Fui.